confissão. E hoje, então, vamos falar sobre Lucas, capítulo 9, versículo 18 a 22. A confissão de Pedro. Essa palavra confissão pode dar a ideia que Pedro fez alguma coisa errada e chega ali, eu tenho que confessar alguma coisa para você. Alguma coisa que eu fiz de errado. Não, não é isso. É uma declaração que ele fez em determinado momento. É dos momentos mais altos e legais assim na vida desse apóstolo Pedro. No livro de Marcos, quem é o autor intelectual, isto é, o autor das palavras, das histórias do Evangelho de Marcos, é o apóstolo Pedro. Então, Marcos ele era muito jovem e ele trabalhou com Pedro, e aí um dia Pedro percebeu que tinha necessidade de muitas pessoas, principalmente os gregos, os romanos, ouvirem a respeito de Jesus. Então, Pedro, juntamente com Marcos ali, Pedro relata, ele elabora a história de Jesus. Então, ele não coloca genealogia, porque os escravos, a maior parte dos escravos, nem tinha genealogia, também não tinha interesse sobre genealogia. Genealogia, quem era o pai, da onde que vinha, da tribo, qual tribo de Israel que a pessoa vinha, quem tinha interesse eram os judeus. Os romanos não tinham interesse. A maior parte dos escravos nem sabiam quem era o pai, quem era a mãe, ou já nasciam e já eram doados, já eram vendidos como escravos. E então, no livro de Marcos, onde tem as memórias de Pedro, nós temos a maior quantidade de pisada na bola de Pedro, né? As maiores falhas de Pedro. A maioria das falhas de Pedro se encontra no livro de Marcos. E aqui, nesse momento aqui de Lucas, e também Mateus relata isso, no capítulo 16, nós temos um momento muito alto de Pedro. Um momento que, diante de tudo aquilo que estava acontecendo com Jesus, ele convocou os discípulos, ele consegue fazer uma pesca maravilhosa, ele consegue andar sobre as águas, ele consegue curar paralíticos, ele tem autoridade, ele nem faz esforço, nem faz algum gesto, assim, um ritual ali para produzir a cura. Simplesmente ele falava e os demônios obedeciam. Então, os discípulos estão acompanhando Jesus. E Lucas narra esse evento aqui do capítulo 9, versículo 18 a 22, logo após a multiplicação dos pães. E nessa passagem nós percebemos que aquela multidão que comeu daquele pão e ficou saciado, eles queriam agora colocar Jesus como rei, o rei de Israel. E agora nós vamos ter um rei que não vai deixar faltar comida para nós. Se alguém tiver alguma dificuldade, alguma doença, vai ser curado. Não vai faltar peixe. Se nós formos para uma batalha e alguns soldados se machucaram, se ferir, nós temos um rei aqui que é todo-poderoso e consegue, então, curar essas pessoas machucadas. E tem um rei que atravessa o mar andando, e é isso que aconteceu, né, que os discípulos viram, mas a multidão não percebeu. Logo após a multiplicação dos pães, Jesus subiu para orar, fugiu daquela multidão, e o pessoal percebeu que os discípulos foram do outro lado, mas Jesus não foi. E quando chegaram no outro dia, o barquinho que estava ali, que eles pensaram que Jesus ia usar aquele barquinho, ainda estava ali. E aí foram para o outro lado, atrás dos discípulos, e encontraram Jesus lá, e ficaram assustados. Porque como ele chegou aqui? Eles não souberam a ideia que Jesus foi andando sobre as águas. E os discípulos estão vendo tudo isso mais de perto. A multidão está vendo de longe, está vendo os resultados, mas os discípulos estão acompanhando Jesus, estão vendo a forma dele se relacionar com Deus, um ensino mais particular. Ele falava em parábolas e as multidões, historinha de criança, e o pessoal virava as costas e ia embora. Mas os discípulos e aquelas pessoas que estavam mais perto ficavam querendo saber o que significava aquelas historinhas. E aí Jesus, então, explicava aquelas historinhas referente ao reino, aquilo que Jesus ia implantar, que qualidade do reino. E, principalmente, a primeira história, a primeira parábola, foi a parábola do semeador. Isto é, o sucesso de Jesus, as multidões falando dele, espalhando e correndo atrás dele, Jesus Cristo deixou bem claro para os discípulos, esse sucesso não tem valor para mim, porque a semente é lançada, mas só pouca da semente vai
cair em terra frutífera. Um vai cair em pedra, outro vai cair em terreno com espinhos, outro o sol e os pássaros vão vir comer. Isto é, os discípulos talvez estavam empolgados, mas por que a coisa não pegava? Jesus, então, deixa claro para eles. O coração do humano é perverso. Poucos se abrem, poucos vão crer. E hoje nós vamos ver no capítulo 9, versículo 18 a 22, como foi lido hoje, que uma igreja verdadeira, isto é, ou uma vida cristã verdadeira, subsiste sob o fundamento da verdade sobre Jesus. Isto é, uma igreja verdadeira, ela está alicerçada. O alicerce em que ela está e que a faz como uma igreja sólida e verdadeira, elas têm que estar sobre o alicerce das verdades a respeito de Jesus. Aquelas pessoas corriam atrás de Jesus, iam atrás de Jesus, mas Jesus falava, vocês estão aqui porque vocês estão satisfeitos, porque vocês estão curiosos, porque vocês querem ver milagres. O coração de vocês não está interessado na salvação, no perdão, na reconciliação ou na paz com Deus. Então, uma vida cristã, nós podemos dizer, a minha vida, ela vai ser uma vida cristã quando ela vai subsistir, ela vai conseguir existir sobre esse fundamento, isto é, sobre o alicerce das verdades sobre Jesus. Esse texto vocês conhecem. E logo após Jesus então ter multiplicado os pães, é isso que o Lucas fala para nós, Jesus está orando. E Jesus faz uma avaliação didática com os discípulos. É como se fosse uma enquete, como se fosse uma pesquisa. Nós estamos, não sei se você tem acompanhado um pouco notícias lá sobre o Brasil, mas nós estamos ainda sobre a pré-campanha eleitoral. Nem começou ainda a agitação. Mas cada dia sai uma pesquisa. Né? Quem está na frente, quem não está, rejeição. E essas pesquisas são pessoas, os políticos pagam e pagam caro. E aí tem uma grande dúvida, será que nós podemos acreditar ou não nessas pesquisas? Será que as pesquisas realmente refletem o desejo ali dos eleitores ou não? E é isso, e parece que é isso exatamente o que Jesus faz aqui. Será que Jesus tinha... Os políticos, eles precisam disso para ver que tipo de encaminhamento os marqueteiros, aqueles que vão trabalhar com a campanha, em que direção eles devem ir. Se deve sossegar, tirar um pouco o pé, ou se deve ser mais agressivo, se deve atacar ou falar mais das obras. Então, a todo dia eles estão pesquisando tudo. São homens treinados, preparados, que transformam os políticos em pessoas assim que a gente nem imaginava, e nunca imaginava que eles pudessem ser. Eles são fantásticos. E eles chegam e falam assim, pode confiar em mim que eu cuido de você. Sempre foi assim. Né? E, principalmente, uma das coisas que mais acontece nessa época de política é a venda, político comendo pastel na feira e beijando criança suja. Não é o que acontece? Você nunca viu um político no meio do povo, mas ele vai beijar aquela criancinha bem pobre, sujinha, remelenca, que ele dá um beijão na criança. Eu sou do povo. Porque eles querem criar uma mensagem, uma imagem de que eles são profundamente humanos e que eles podem cuidar de você. E a tarefa de cada político é desumanizar o candidato adversário. Então, é aí que a gente chama que é o ataque ad hominem. Então, cada um vai usar palavras um contra o outro e atacar, para que você fale assim, como que ele pode cuidar de mim se ele é tão desumano? Perceba isso. Não se ataca as ideias políticas, os projetos um do outro, mas principalmente ataca a humanidade do outro. Se ele não é humano, se ele é desumano, se ele é capaz de fazer isso, como que eu posso escolher? Eu preciso de alguém, no caso do brasileiro, ele gosta disso, ele quer depender do Estado, eu preciso de alguém que cuide de mim, que me proteja. Então,
os marqueteiros que estão por trás, eles que fazem o discurso, eles fazem tudo isso. Então, eles estão interessados, eles se preocupam qual é a imagem, qual é as inclinações do povo em virtude daquilo que eles estão projetando. E, além de tudo, nós não sabemos se essas pesquisas que chegam até nós, se elas são confiáveis, se elas realmente refletem o que o povo todo, está pensando. Porque a ideia, principalmente de nós brasileiros, eu não quero desperdiçar meu voto. Então, eu vou votar em alguém que está ganhando, que está na frente. A coisa está pegando um pouco mais, parece que a gente fica... Antigamente não se duvidava tanto, mas hoje a gente está talvez um pouco mais inteligente, que a gente duvida um pouco disso. A gente, pelo menos, está querendo valorizar o voto. E é isso que parece que acontece aqui com Jesus. Será que Jesus, então, é mais um dos políticos parecidos com os nossos dias, que está preocupado com o que o povo está pensando dele? Olha só o que acontece nesse texto, versículo 18. E aconteceu que, enquanto Jesus estava orando em particular, os discípulos estavam junto com ele, mas Jesus se retirou. Isso era um hábito de Jesus, tanto à noite, principalmente quando de madrugada. Acordava cedo, os discípulos, depois que acordavam, olhavam, Jesus estava aqui, mas cadê ele? Ele estava orando. E aqui aconteceu isso, logo após Jesus estar orando em particular, esse tempo a sós com Deus, achavam-se junto com ele, achavam-se presentes os discípulos. E Jesus vira-se para eles e pergunta: quem as multidões dizem que eu sou? É isso que acontece com as pesquisas. O que o pessoal está achando que eu sou? Eu sou um bom candidato? Eu sou aquela pessoa que eles querem? As pesquisas elas estão em função disso, então eles maqueiam, fazem isso. Será que Jesus está produzindo isso? Nós vamos ver que essa pergunta aqui, isso que Jesus fez aqui, é uma avaliação didática. Isto é, ele cria uma situação, ele lança uma pergunta exclusivamente para os gentios, ele não fez a pergunta lá com o povão, ele quis saber se os discípulos estavam atentos, se eles estavam ouvindo isso, se estavam percebendo as reações das pessoas. Eles viram que, de repente, aquela multidão que foi saciada com pão queria colocar ele como rei. Eles viram. E eles ficaram: por que Jesus fugiu? Pô, momento legal, agora vamos colocar rei, vamos fazer uma revolução, vamos expulsar os romanos daqui, vamos expulsar os líderes de Jerusalém que tomaram o reino de Deus. Que momento legal! O povo está contente, está feliz. Gritando, né? Jesus, Jesus, alguma coisa assim. Vamos juntar todo mundo, vamos lá para Jerusalém, vamos implantar o reino. E Jesus sai. Deixa eles falando sozinho. E o povo sai frustrado, mas no outro dia, vamos voltar lá, de repente tem agora um churrasquinho, né? Alguma coisa a mais. Então Jesus está orando, olha para eles e pergunta: quem as multidões dizem que eu sou? Quando isolamos esse texto, dá a ideia que parece que Jesus estava interessado em saber, deixa eu ver se o pessoal está entendendo aí, para me corrigir as mensagens, né? Mudar os tipos de mensagem, para o povo me aplaudir, para o povo gostar de mim. Mas Jesus aqui, ele está querendo trabalhar nos discípulos. Ele lança essa pergunta para algo que agora é importante os discípulos solidificarem verdades no seu coração. Porque os discípulos que foram chamados por Jesus estão em treinamento, estão junto com ele, estão vendo coisas, e muitas dessas coisas não se encaixa na perspectiva que eles têm de um profeta mandado por Deus, de um rei mandado por Deus, e do Messias. Não bate. Eles estão em dúvida, eles estão confusos. Mas cada dia eles vão percebendo que Jesus é além de um profeta, é além de um rei, é além de um sacerdote. Jesus tem uma autoridade que nunca se ouviu falar, nem Moisés tinha aquela autoridade, Moisés era a pessoa mais valorizada pelos judeus. Então Jesus começa dando para eles uma interrogação, uma dúvida, uma pergunta, e um olhou para o outro, quem que vai responder? E aí
Então eles respondem, no versículo 19. E essa resposta vai mostrar para nós que ignorância não produz honra. Ignorância não produz honra. Olha só a resposta dele no versículo 19. Eles responderam, uns, para Jesus, diante daquela pergunta, uns dizem que é João Batista. Espera aí, olha só a ignorância. Aquela multidão estão dizendo que Jesus é João Batista. Mas como? Se eles eram primos, se Jesus foi batizado por João Batista, se João Batista perdeu a cabeça, então, espera aí, como se encaixar no tempo e espaço se eram duas pessoas que viveram na mesma época? Isso é o que muitas vezes acontece quando se pergunta para uma pessoa, quem é Deus para você? Quem é Jesus para você? Ou, de repente, você vê o comportamento de algumas pessoas, algumas declarações de algumas pessoas, que não faz coerência no tempo e no espaço. Não bate. Não tem bom senso, mas a pessoa acha que é aquilo. Então, os discípulos falam, uns dizem que você é João Batista. Impossível. Outros dizem que é Elias. Tá bom. Então, aqui, a ideia, talvez, de que Elias reencarnou. Então, eles tinham uma ideia, talvez, da reencarnação, da possibilidade da reencarnação. Então, é Elias que viveu lá no passado. Tanto João Batista e Elias trabalharam nessa ideia de arrependimento. Então, algumas coisas que Jesus agia e fazia, o poder de Elias, Jesus também fazia. João Batista, aquela confrontação que ele fazia com autoridades, Jesus também fazia. Então, algumas coisas batiam. Por isso que a multidão que pegava uma coisa aqui, uma coisa ali, não estava caminhando, não estava perto de Jesus, só via de longe as grandes coisas que aconteciam. Então, tinha uma ideia, é João Batista lá ele está, colaram a cabeça dele lá com um super bonde, e ele está no meio do nosso meio. Outra, não, é Elias, ele reencarnou, ou talvez, né, Elias foi numa carruagem para o céu, então ele voltou agora, está aqui no nosso meio, do jeitinho que ele era. E ainda ele fala assim, e ainda outros dizem que um dos antigos profetas ressuscitou. A verdade da ressurreição que a Bíblia traz para nós. Então, um dos antigos profetas ressuscitou. E é interessante que no livro de Mateus, cada evangelho narra, por exemplo, Mateus, Marcos e Lucas, eles narram quase as mesmas histórias. João narra 90% do seu evangelho, não está repetindo os outros evangelhos. E mesmo quando eles narram essas histórias, alguns deixam alguma coisa fora e outras coisas... Eles não estão preocupados em narrar todos os detalhes. Então, depende muito para quem eles estão escrevendo, o interesse para quem os evangelistas estão escrevendo. No caso aqui de Lucas, Lucas só narra essa ideia de que um dos profetas ressuscitou. Já Mateus já cita que os discípulos falaram, olha, também acredito que seja Jeremias que ressuscitou. Então, Elias que voltou lá do céu, foi para a carruagem, voltou agora, e Jeremias que ressuscitou. O grande problema aqui é que quando você não tem informações verdadeiras, ou você não crê verdadeiramente, você vai honrar, ou vai glorificar, ou vai desprezar essa pessoa, por causa da ignorância. Se, de repente, entrar uma pessoa na sua casa, bater na sua porta lá, e vamos supor, primeiro-ministro aqui, você não... o cara está com uma roupa simples lá, eu queria bater um papo com você, pode entrar, tal. Se você não sabe, você não vai dar aquela honra que aquela pessoa, por causa do cargo que ele tem, vai merecer. Ou, de repente, não sei se já aconteceu com você, você vê uma pessoa, tipo esses clones, tem uma outra palavra que agora esqueci, uma pessoa que parece muito com uma outra. Eu me lembro de um rapaz no Brasil que parecia muito com o Neymar, e muitas pessoas tiraram foto, e o cara se deixava numa boa, assim. Então, se prestava uma honra para o cara que ele não era devido. Por quê? Por causa daquela ignorância. A pessoa tinha uma ideia
daquele. O que mais se tem hoje, ainda bem que ele morreu. Ainda bem que ele morreu, desculpa. Não, o fato dele estar morto, isso já alivia um pouco. As pessoas sabem que são... Como que é o nome de quando é uma pessoa? Sósia. Isso. Né? É o Michael Jackson. O que tem de Michael Jackson no mundo? E são, assim, extremamente parecidos. Os caras fazem tudo igualzinho, dançam igual. O fato da gente saber que ele está morto, então a gente já sabe, é um sósia. Mas muitas pessoas, Ronaldinho Gaúcho já recebeu, o sósia do Ronaldinho Gaúcho já foi, Fernando? Não sei se o Fernando já tem um sósia também, que o pessoal vai prestar honra aí. E aí você que é o verdadeiro, vê um sósia recebendo a honra de você, que é para você, você vai ficar chateado. E o que acontecia aqui é que as pessoas tinham uma ignorância a respeito de Jesus. Achavam que era Elias, ou Jeremias, ou o próprio João Batista. Então, algo aqui, Jesus sabia disso. Então, ele pega os discípulos. Na multidão não é aceitável a ignorância. Jesus estava trabalhando com a multidão, estava ensinando a multidão. Mas a multidão sempre é lenta. Agora, quem não podia ser ignorante eram os discípulos. Porque o trabalho deles vai ser ensinar, vai ser pastorear, alimentar o povo com a verdade de Deus. Então, eles tinham que estar muito atentos. Jesus tem que estar desenvolvendo na cabeça deles, no coração deles, olha, vocês não podem ser ignorantes com relação a Deus e a mim. Se você for ver bem, eu não tenho muito interesse em saber muito, conhecer muito sobre Jesus. É mais fácil eu procurar perfis no Instagram, no Facebook, sobre a pessoa, saber tudo sobre a pessoa, mas quando a Bíblia está lá, eu vou... pronto, já está suficiente. Eu não quero me deleitar em saber detalhes, em saber a vontade, conhecer a vontade, o jeitão, e os planos, o desejo dele para mim, porque a minha natureza pecaminosa é contra Jesus. Ela é a favor de tudo, menos de Jesus. E Jesus agora está trabalhando com os discípulos para que eles entendam essa real necessidade. Os discípulos precisam prestar mais atenção. E tudo aquilo que eles ouvirem Jesus Cristo falar ou fazer, eles precisam absorver aquilo como verdade, porque eles vão pastorear a igreja de Deus, a igreja de Jesus. E qualquer noção errada que eles tiverem de Jesus, eles vão comunicar de forma errada. Ainda bem que isso não acontece mais, né? Ninguém comunica algo a respeito de Jesus de forma errada. Ou comunica. Então, quando depois os discípulos disserem, que uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda outros dizem que é um dos antigos profetas que ressuscitou, então aí Jesus olha para eles. Então Jesus perguntou, e vocês? Enquanto estava sobre a multidão, e eles fizeram questão, olha, a multidão. Talvez eles pensavam dessa forma. Talvez ao falarem isso, era o que eles pensavam. Mas agora Jesus volta para... E vocês? Então Jesus perguntou, e vocês? Quem dizem que eu sou? Eu penso que um olhou para o outro, ficou quieto. E agora? E aí nós conhecemos o jeitão do apóstolo Pedro, impetuoso. Pensava depois de falar. E Pedro fala. Tu és o Cristo de Deus. Lá em Mateus detalha um pouquinho a frase que Pedro falou. Mateus fala que Pedro falou o seguinte, tu és o Cristo, o Messias, o ungido, o Filho do Deus vivo. Aí os outros, nossa, Pedrão, está falando que ele é o Messias, é o Barenacha, é o ungido de Deus? Será? O próprio João Batista, quando foi preso,
ele mandou um recado para Jesus e falou assim: quem você é? Você é aquele que nós esperamos ou não? Porque João Batista falou: eu estou preso aqui, e você não está fazendo nada por mim? Não deu um indulto para mim aqui, não derrubou, não destruiu a prisão aqui. Se você é o que nós estamos esperando, eu já teria que estar solto. E Jesus não responde. Jesus fala: olha, os cegos vêm, os paralíticos andam. Talvez foi o que era suficiente para João Batista entender. E aqui, ao responder: isto és o Cristo, Filho do Deus vivo, os discípulos talvez paralisarem, e o Pedro, depois que falou, talvez deu uma paralisada. Ai, vou receber uma bordoada agora. É interessante que Lucas não fala o que Jesus respondeu para Pedro. Mateus fala, lá em Mateus 16, versículo 17 a 18, Jesus declara uma verdade que não se repete nos outros evangelhos. 2 vezes Jesus Cristo vai falar sobre a igreja, e as 2 vezes que a igreja era um mistério de Deus. Deus tinha a nação de Israel, criou a nação de Israel, preparou a nação de Israel, deu para a nação de Israel outras coisas que nenhuma outra nação tinha: profetas, a lei, patriarcas, forma de cultuar a Deus. Nenhuma outra nação tinha. E agora Jesus Cristo vem, em Mateus 12, a nação de Israel oficializa a sua rejeição para com Jesus. E Jesus 2 vezes vai falar que ele vai edificar um novo grupo de pessoas, agora envolvendo gentios e judeus. E esse grupo vai se tornar um instrumento de Deus para espalhar a mensagem de salvação para o mundo todo. Isso não estava escrito no Antigo Testamento. Isso é uma surpresa, era um mistério que na cabeça, no coração de Deus já existia. Agora, então, esse mistério está sendo revelado. Paulo fala isso em Efésios, que Deus revelou esse mistério. E isso foi uma das motivações de judeus perseguirem as igrejas, porque os discípulos judeus e mais os gentios estavam dizendo que agora Deus estava usando esse novo grupo, a igreja, os chamados para fora, como povo de Deus, porque a nação de Israel rejeitou. A igreja vai ser arrebatada e Deus vai voltar a trabalhar com a nação de Israel. Mas aqui, então, quando Pedro responde: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, Jesus imediatamente, talvez Pedro congelou e, puxa, o que eu fui falar? Não acontece isso algumas vezes com a gente. A gente está lá, alguém pergunta, você responde, e dá aquela paralisada, e aí Jesus olha para Pedro e fala: então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado, feliz, não tem uma pessoa igual a você, Pedro, Simão Bar-Jonas. E aí Jesus usa o nome completo dele, o nome Simão, filho de Jonas. Quando a gente chama alguém, né, mãe, pai, chama o filho pelo nome, né, ou é por muito carinho, ou é para revelar alguma coisa que é do fundo do coração, é de muito amor, ou né, o bicho pegou. É bom escapulir. Nós chamamos sempre por apelidinhos carinhosos. E a gente vê namorados, nunca chamam a namorada pelo nome. É sempre o nenê, né? Benzinho. Alguma coisa. Quando chama o nome, está estranho. E aqui Jesus faz questão de chamar Pedrão, o pedregulho aqui, né? Por Simão, filho de Jonas. O pai dele chamava Jonas. Então, Bar-Jonas significa isso. Ele fala: bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está no céu. Também eu lhe digo que você é pedregulho, e sobre essa rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, é bem interessante essa afirmação: Pedro, você é um pedregulho. A palavra Petros é pedregulho, mas a palavra rocha, que é a outra pedra, é uma rocha onde se construía casas em cima. Então, o que Jesus Cristo está falando, Pedro não será o fundamento da igreja, é sobre a declaração de Pedro é que a igreja será fundamentada.
E a declaração de Pedro qual que foi? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sobre esta declaração, sobre esta verdade, eu vou estabelecer a minha igreja. Eu vou criar a minha igreja, e minha igreja vai, o grupo que eu vou salvar e vai ser o instrumento de Deus para revelar ao mundo a minha salvação, esse grupo vai ser criado sobre essa verdade e vai subsistir. Vai existir sendo verdadeiro enquanto estiver sobre essa verdade. A partir do momento que Cristo não é o Filho do Deus vivo, e ainda Jesus vai detalhar o que é necessário saber de verdade para uma igreja subsistir como uma igreja cristã. Então, a primeira verdade é Cristo, o Filho, o Messias, aquele que foi enviado por Deus. Uma igreja cristã, ela tem que ter essa base, esse alicerce. Não é programa, não é prédio, não é os métodos que a igreja usa, não é a qualidade do pastor, a qualidade do louvor. Uma igreja subsiste sobre essa verdade. Cristo é o Filho de Deus. A igreja pode ter o maior sucesso, atingir muitas pessoas, programas sociais, mas se essa verdade não existir na igreja, ela pode até ter um nome, igreja cristã, igreja evangélica, igreja de Cristo, qualquer nome, mas ela não é mais igreja de Cristo. Versículo 21. Aí acontece uma coisa muito estranha. Esse texto é uma coisa estranha atrás da outra, né? Jesus pergunta, os discípulos falam o que as multidões acham. Jesus pergunta para eles, Pedro responde. Jesus faz um baita de um elogio para Pedro, um negócio assim fantástico. Olha, meu pai, Pedro, trabalhou na sua mente. Isso não vem de carne e sangue, isso não foi nenhuma pessoa humana, não foi da sua mente, da sua inteligência, da sua pesquisa, da sua observação. O meu pai abriu a sua mente, colocou essa verdade, e você transformou isso que meu pai revelou para você em palavras. Você não gostaria de receber um elogio desse? Já pensou? Diante dos outros discípulos? Imagine que Pedro deve ter falado, que é isso, mestre, né? Não sou tanto assim, não. É interessante que, se você pegar em Mateus, numa página está essa resposta de Pedro. Um pouquinho depois, e é o que a gente vai ver aqui, Jesus vai começar a falar que ele vai ter que sofrer. E aí Pedro vai olhar, espera aí, o que está acontecendo? Eu acabei de falar que ele é o Filho do Deus vivo, e ele me elogiou, e ele confirmou, ele não negou, ele é o Todo-Poderoso, e agora ele vem falar de sofrimento, que ele vai sofrer. Primeiro, ele nos chamou para quê? Nós somos pescadores, nós somos fortes, nós somos seus guardas-costas, nós vamos lutar com ele, vamos dar a vida com ele. E outra coisa, ele está com muito pensamento negativo, tem que confiar mais nele, ele tem autoridade para criar coisas e destruir, enfrentar demônios. E aqueles velhinhos lá, a liderança, aqueles soldados romanos, para ele não é nada. Então Pedro começa a repreender Jesus, para Jesus deixar esses pensamentos negativos. E o que Jesus fala? Arreta-te, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus. Caramba! Quem que aguenta isso? Alguns minutos antes, recebe um elogio dizendo que o Pai é que o capacitou a falar aquela grande verdade. E agora ele está falando. Satanás está falando pela boca, usando a boca dele, o coração dele, para fazer alguma coisa boa. Não era uma coisa boa que Pedro estava fazendo? Não era uma boa intenção? Não era um amor? Ele não está demonstrando o seu amor por Jesus? Percebe o perigo aí? Então, Pedro não tinha aprendido, e Jesus não amenizou. Arreda-te, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus. Mesmo que as coisas são boas, que são coisas de proteção, que demonstram até um amor, de entregar a vida para Deus, mas esse não é o plano de Deus. E aí Jesus, então, em Lucas capítulo 9, não tem esse fato,
mas Jesus mostra uma necessidade divina. Isto é, ele confirmou, eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. É uma verdade. Jesus não falou, eu quero ser. Tomara que eu vou fazer muitas coisas boas e, de repente, Deus me torne o seu filho. Não, Jesus Cristo falou, eu e o Pai somos um, eu sou a verdade, o caminho e a vida. Jesus nunca negou essas verdades. E aqui, depois de Pedro ter falado que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo, isto é, enquanto as multidões estavam errando, estavam tateando, não tinha um cheirinho daquilo que Jesus Cristo era, Pedro fala a verdade, Jesus o elogia, confirma. E uma coisa mais estranha que acontece aqui, Jesus, porém, advertindo os discípulos, aqueles que ouviram esse diálogo, mandou que a ninguém declarasse tal coisa. Que coisa estranha! Se Pedro falou essa verdade, se ele chegou a essa conclusão, se as multidões estão erradas, vamos falar. Vamos chamar a multidão, fazer grupinhos aqui. O Senhor multiplica os pães, a gente faz um pequeno grupo, conversa com eles, ensina, prova nas Escrituras, faz eles pensarem e eles chegarem a essa conclusão que nós chegamos. Agora Jesus fala para eles, não falem para ninguém. Não é estranho? Se nós, no nosso dia, a maior dificuldade que nós temos é de obedecer a Jesus, porque Ele mandou-nos sair por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. E aqui Jesus fala, advertindo, isto é, não falem isso para ninguém. Eu até me lembrei do meu pai falava assim comigo, ficava bravo, não faz isso para ninguém, colocar o dedo em risco, mudava até o tom de voz, é isso que Jesus fala, a ninguém declarassem tal coisa. Em outras palavras, mantenham o segredo. Por quê? E ainda, Jesus advertindo eles, ele fez essa advertência falando uma coisa muito estranha. E é isso que nos outros evangelhos vai surgir a ideia de Pedro de proteger Jesus. E Jesus dizendo para eles, dizendo o seguinte, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Em nenhum lugar do Antigo Testamento estava algo tão claro assim sobre o Messias. Tem muitos lugares no Antigo Testamento, principalmente o Salmo 22, que parece que é uma cópia, é o script do que vai acontecer com Jesus no dia da paixão. Quando ele vai sair com os discípulos, ele vai ser preso, vai ser julgado, vai ser açoitado. Ali o Salmo 22 declara tudo isso, mas os judeus, ao lerem isso, e ao lerem sobre o Messias, sobre o Filho de Deus que viria, seria o Redentor, eles separavam as pessoas que... Essa profecia de sofrimento se refere ao povo de Israel. Agora, o glorioso, o Filho de Deus glorioso, se refere ao Messias. Eles não vinculavam isso. Eles não entendiam que o Messias viria em duas etapas, uma na encarnação e outra na glória, para a libertação e estabelecimento do seu reino. Eles achavam que o Messias um dia viria e implantaria o seu reino. Mas eles não aceitavam que Deus poderia ser carne, que Deus iria vir em humildade, que Deus iria tabernacular nesse corpo semelhante a nós. Eles não aceitavam. Como a divindade pode ser tão humilde assim? Por isso que eles falaram, o sofredor é o povo de Deus, é o povo de Israel, mas o glorioso, poderoso, é o Messias, é o Redentor. Então, Jesus ele fala aqui para os discípulos, olha, vocês estão chegando à conclusão de que eu sou o Filho de Deus. Então, vocês estão, talvez, no coração, alimentando a ideia de que daqui para frente tudo vai ser glorioso. Pelo contrário, a coisa vai complicar. Vai ser difícil. E mais para frente, Jesus vai falar, olha, vão ferir o pastor
e as ovelhas vão espirrar. Ele está dizendo, vão me ferir e vocês sairão correndo, vocês vão me negar. E quando Jesus vai falar no futuro isso, Pedro fala, de maneira nenhuma te negarei. E Jesus fala, Pedro, antes que amanheça, antes que o galo cante amanhã, você vai me negar 3 vezes. Porque vai ser terrível. Vocês não imaginam. E outra coisa, o fato dos discípulos terem essa expectativa de que Jesus é o poderoso, é aquele que cura, que dá um couro nos demônios, sabe? Enfrenta as autoridades e sempre sai com palavra de sabedoria, é impossível alguém pegar ele, aprisionar ele, bater nas costas dele, colocar uma coroa de espinhos, pregar ele na cruz, furar o seu lado e lá ele morrer. Não entrava na cabeça dos discípulos que Jesus faria isso, passaria por isso. E de antemão, Jesus Cristo fala assim, é necessário que o Filho do Homem, isto é, o Barenacha, esse é um termo lá em Daniel capítulo 7, que se referia ao Messias, a esse libertador, esse enviado de Deus, que reinaria eternamente. Então, é necessário que o Filho do Homem, o Barenacha, com quem eles esperavam, sofra muitas coisas, não é só uma. Seja rejeitado pelos anciãos. Os próprios líderes religiosos é que vão agitar a multidão contra Jesus. Vai ser rejeitado pelos principais sacerdotes. Vai ser rejeitado pelos escribas, os doutores, aqueles que conhecem a palavra de Deus. E seja morto. Mas no terceiro dia ressuscite. Aqui, no final, tem uma palavra de grande esperança. Vai ressuscitar. Mas, quando se apresenta aquilo que vai acontecer, essa última palavra de Jesus não entrou no ouvido deles. É o que acontece conosco. Quando a gente enfrenta uma dificuldade, mesmo que tenha uma palavra de esperança lá, a gente não quer ouvir. A gente quer se livrar do sofrimento, o que a gente vai enfrentar. Então, ressurreição para eles, você vai sofrer. É impossível, você é o Messias, isso não é impossível. Agora, a primeira palavra de Jesus nesse texto aqui é a mais importante. Jesus coloca, é necessário. É necessário. Pedro entendeu tão bem essa palavra, que quando ele vai escrever juntamente com Marcos o Evangelho, essa é a palavra que mais se repete no Evangelho de Marcos. A palavra, em grego, eutis. Isso, na nossa Bíblia, para não repetir tanto, os tradutores colocaram, é preciso, colocaram outra coisa, então a gente não percebe. Mas Pedro faz questão, todas as vezes, daquilo que Jesus Cristo fala, o que vai acontecer com ele, o que quais as suas ações, a forma com que ele vai agir, Pedro vai dizer, é necessário, é necessário, é necessário, é necessário, é necessário. Agora, por que é necessário sofrimento? Jesus é tão glorioso, é divino, é poderoso, é o amado agora pelas multidões. Se tem pessoas que estão defendendo, é só anunciar para as outras pessoas. Eles vão aceitar, vão crer, Jesus faz mais alguns milagres, mais alguns sinais, e vai ser fácil conquistar o coração das pessoas, e eles se tornarão os seus aliados. Jesus pode capacitar, ensinar, e eles serão um grande exército. Agora, por que Jesus está vindo com essa conversa de que é necessário? E a ideia aqui, parece que não era uma necessidade que Jesus queria. Eu quero sofrer, né? Eu quero ser rejeitado. Quem quer isso? Mas Jesus está apontando, e no Evangelho de Marcos também ele vai deixar bem claro, que isso daqui era uma necessidade divina. Isto é, o que vai acontecer com Jesus é um plano determinado, é um projeto. É algo que é necessário para aquilo que Deus quer alcançar. Não adiantava Jesus fazer um grande exército, porque os homens ainda continuariam pecadores, morreriam e iriam para o inferno. Há uma necessidade
de que Deus pudesse eliminar a sua ira contra a humanidade. Então, ele enviou o seu Filho para que vai sofrer todas essas coisas, vai morrer, vai ressuscitar, para que todo aquele que nele crê não pereça eternamente, mas possa ser ressuscitado juntamente com Cristo, ser glorificado. Então, esse processo não era simplesmente Jesus mandar uns raios assim para as pessoas serem transformadas, porque aí Deus seria injusto. Deus, como justo, ele não pode jogar a sua ira para debaixo do tapete. Se Deus salvasse uma pessoa sem pagar, sem essa pessoa ter que pagar, e essa pessoa não consegue, essa pessoa não poderia ser salva, porque Deus deixaria de ser justo. Agora, Deus, ao mesmo tempo que Ele é justo, e é misericordioso e é gracioso, Ele envia o seu Filho para morrer em nosso lugar. Então, quando nós vemos essas frases de Jesus, essas palavras de Jesus, e entendemos o propósito e o porquê Ele está falando isso, aí nós ficamos sossegados. Agora, Pedro deve ter ficado com grilo, com pulga, tudo atrás da orelha, porque era difícil ele entender naquele momento. Por que Jesus fez isso por nós? Por que ele teve que morrer? Será que Deus Pai não podia dar uma orientação para nós? Olha, pega uma escadaria aí tão alta que tem aí, suba de joelhos, aí eu te perdoo. Olha, vende tudo que tens e eu te perdoo. Será que não tinha uma outra opção que não envolvesse o sofrimento de Jesus? Não. Porque a dívida era eterna e a natureza de quem pecou era nossa. E somente alguém com a nossa natureza e que não tivesse pecado e que fosse do tamanho de Deus podia resolver o nosso problema contra Deus. Nenhuma outra pessoa que morresse no nosso lugar, os animais não resolviam, os cordeiros que eram mortos não resolviam o problema, eles simplesmente davam uma ideia que um dia Deus ia enviar um cordeiro, alguém santo. Então Jesus, que é o próprio Deus, se encarnou com a nossa natureza, ele morre se identificando comigo, e ao mesmo tempo ele tem o tamanho de Deus, a infinitude de Deus. Então aquele sacrifício, Jesus ali na cruz, ele é totalmente diferente de qualquer outro ser, porque ali na cruz está sendo pago, o problema está resolvido. Então por isso que é necessário, é uma necessidade divina, não é uma das opções, é a única. Por isso que Jesus fala, eu sou o caminho, eu sou a porta, ninguém vem ao Pai senão por mim. É único. Atos 4,12 fala, não existe outro mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo, homem. É necessário. Não havia outra opção para Jesus, não havia outra opção para Deus, para Ele conseguir construir e criar um povo, e glorificar esse povo. Glorificar não no sentido assim de tornar esse povo famoso, mas glorificar isso, transformar esse povo em glória e ter um corpo, uma mente, um coração sem pecado para que estivesse junto a Ele para toda a eternidade. Não há outra opção a não ser aquilo que tinha que acontecer com Jesus. Então, por que Jesus fez isso por mim? Porque eu estou sob maldição e preciso de um Salvador. Eu preciso de um Salvador. E somente um podia me salvar. Eu estou sujo e preciso de um purificador, alguém que me purifica. Jesus, com o seu sangue, me purifica de todo o pecado. Nós somos ovelhas perdidas e precisamos de um pastor. Jesus é o nosso pastor. Estamos doentes e precisamos de um médico. Jesus curou, Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Nós somos rebeldes e precisamos de um mediador, alguém que venha nos reconciliar, alguém que esteja entre Deus e os homens para que faça a paz novamente. Romanos 5,1, pela fé, pela graça, nós temos paz com Deus. Essa paz não é aquela tranquilidade, é que deixou de existir a inimizade de Deus contra os homens, aqueles que creem. Por que Jesus fez isso por nós? Porque foi necessário. Ninguém poderia fazer isso por nós. Que nós vimos hoje, então, que uma igreja verdadeira,
ela subsiste sobre o fundamento da verdade sobre Jesus. Jesus impediu que os discípulos falassem ali. Por quê? Porque precisava acontecer. Ele precisava que os discípulos soubessem. Agora os discípulos vão caminhar com Jesus e vão ver ele fazendo e falando várias coisas. Eles vão entender. E eles vão sentir misericórdia e compaixão daquelas pessoas sem Deus. Por falta de conhecimento. Porque a ignorância, impressões sobre Jesus, não leva ninguém a honrar a Jesus. Agora, quando nós temos conhecimento sobre Ele, quando sabemos a verdade exatamente daquilo que Ele não é somente um profeta, Ele não é um mestre, Ele não foi somente um mártir, mas quando eu conheço quem realmente Ele é, eu honro e adoro a Ele, eu presto serviço com alegria com Ele. Por quê? Ele é o meu Salvador, me reconciliou com Deus, Ele é o meu pastor. Uma igreja verdadeira subsiste sobre o fundamento da verdade sobre Jesus. Não existe razão da gente existir se Jesus não for o Filho de Deus que morreu por nós, que deu a vida por nós. Não existe razão. Nós não estamos, só existiremos, só subsistiremos se estivermos sobre esse alicerce. Se não estivermos nesse alicerce, a verdade a respeito de Jesus, não existe razão da gente se encontrar, da gente promover louvor, tempo com criança. Não existe razão. Agora, se Jesus é o nosso Salvador, é o próprio Deus que veio, se encarnou e morreu por mim, sofreu tudo que sofreu. E Isaías fala que, no final, quando Jesus olhou o que aconteceu com ele, ele se alegrou pelo fruto do trabalho dele. Por quê? Ele não olhou somente para o sofrimento em si. Ele olhou que aquele sofrimento ia produzir a minha salvação e a sua salvação. Salvação individual dos nossos filhos. Para nós pensarmos e refletirmos, conhecer quem é Jesus é necessário para todo salvo. Se você já creu em Cristo, já depositou toda a confiança nele como seu Salvador, creu na obra que ele fez, você depende dos méritos dele ali, você entende que a salvação é pela graça. Então, conhecer quem é Jesus é necessário para todo salvo, pois Jesus Cristo não é honrado por nossa ignorância. Eu acho que Jesus é assim, eu acho que ele faz isso. E algumas vezes a gente faz Jesus fazer coisas que ele nunca faria. Então, há uma necessidade de a gente saber quem ele é e o que ele faz. Outra coisa, a opinião dos incrédulos não tem nenhum valor para Deus. Jesus não ficou bravo com a multidão. Ele sabia que o coração humano é cego. E o que ele ouve, vê e fala, os homens dão cada palavra a respeito de Jesus. Tem alguns momentos que nos agoniza, porque Jesus é o nosso amado, é o mais precioso para nós. E a gente vê, de repente, numa parada gay, né, pessoas colocando a cruz de Cristo com ele em certos orifícios. Ou, de repente, uma pessoa que se mostra tão rebelde a Deus, assim, dramatizando Jesus. Antes da pandemia, o último carnaval, estava lá o diabo arrastando Jesus. E isso nos agoniza, isso dói, machuca, porque a gente vê ali o nosso amado Redentor. Mas, gente, para Deus, Ele sabe que isso é o coração humano. E por incrível que pareça, Ele morreu por eles também. E para alguns, para humilhar a humanidade, Ele vai alcançar com seu poder irresistível. E mostrar, olha, você fez aquilo, mas eu conquistei. Eu paguei o preço por você. Então, eu sei que dói, eu sei que algumas vezes a gente tem que manifestar a nossa aversão, a nossa indignação, mas deixa. As opiniões dos incrédulos não têm nenhum valor para Deus.
Eu devo ser grato a Deus por ter aberto os meus olhos e revelar Jesus para mim. Gente, se eu perguntar quando alguém pergunta para mim, quando você aceitou Cristo? Como que foi? Aí eu falo, não, eu vi a mensagem, aí o pastor fez um apelo, eu fui lá e eu decidi. Mas o exemplo de Pedro é fantástico. Se Deus não abrir o nosso coração, não abrir a nossa mente, nós vamos fazer a segunda manifestação de Pedro. Vamos demonstrar carinho, respeito por Jesus e até vamos estar dispostos a defender. Mas nós nunca vamos chegar à conclusão de que Ele é o nosso Salvador, em que eu preciso me arrepender e crer nele e aceitar a salvação pela fé. Pedro fez uma coisa muito boa, mas o próprio Jesus falou, arreda de Satanás. Mas quando Pedro declarou uma verdade do Pai, Jesus falou, o meu Pai te revelou. Somente o Pai, através do Espírito Santo, pode abrir os nossos olhos, tirar a venda e revelar Jesus Cristo a mim. Eu espero que todos aqui já passaram por essa experiência. Por isso que nós não podemos nos gloriar. Paulo fala que o Pai nos selecionou, o Espírito nos salvou, e Jesus nos salvou e o Espírito Santo nos selou para o louvor da sua glória. Isso, e a graça, a fé é dom de Deus para que ninguém se glorie. A obra da nossa salvação é completamente de Deus, até o abrir os nossos olhos. Eu não sei como funciona isso. Por isso a frase é, devo ser grato a Deus por ter aberto os meus olhos e revelar Jesus para mim. Não tem nenhum mérito nosso nesse processo. Mas aproveite, se apegue. E entenda cada vez mais, cresça no conhecimento de Jesus. Um alerta. Leva uma vida inteira para compreender a profundidade e a maravilha do milagre da conversão a Cristo. Leva uma vida inteira para compreender a profundidade, a infinitude, a grandeza e a maravilha do milagre da conversão a Cristo. Na hora que nós nos convertemos, pá, legal, entendi tudo. Você vai crescer nesse conhecimento. Você vê que falta muito. Nós teremos uma eternidade para entender isso, para entender o amor de Deus por nós. Acho que uma eternidade dá, né? Talvez eu precisaria um pouquinho mais, mas acho que vai ser possível. Leva uma vida inteira e talvez mais a eternidade, para a gente entender o amor de Deus por mim e por você.